Você não pode parar, não é difícil enxergar. Você vai ser o que quer, chegar aonde quiser. O seu futuro chamou, o seu presente mostrou. Você vai ser o que quer, chegar aonde quiser. E aí galera, eu sou o Príncipe Negro e esse é o Fabricando Sonhos Podcast. Vamos de reggae? Vamos com o Salomão do Reggae, um convidado especial para esse final de ano. Como Deus é bom, né, gente? Estamos aqui hoje com um artista que fez sucesso, mas não só pela música, mas pelo caráter, trazendo vários fãs acompanhando as suas músicas no Spotify, no YouTube. E a gente está tendo a oportunidade hoje de passar um pouco do conhecimento e dessa história para todos vocês. Salomão do Reggae, tudo bem, irmão? Tudo bom, meu brother. Que bom estar aqui com o Príncipe Negro, né, meu irmão? O negócio é bom demais. E feliz com esse convite. E vamos de história, vamos de reggae, vamos de papo. É isso aí. Bacana. Eu descobri antes dele vir pra cá que eu já conhecia algumas pessoas que andavam com ele. Um pastor da minha igreja conhece ele, o Daniel Jackson, que é o produtor, também conhece ele. Você teve aqui esses dias, né? É algum projeto? Eu vim gravar com o Daniel. Com o Daniel? Eu vim gravar um clipe. Ele tá lançando um trabalho retrô, uma parada muito maneira. Diferente o trabalho dele, né? Muito diferente. E tive a honra de participar de uma música chamada Processo. A gente veio gravar o clipe aí, foi bem gostoso, bem legal. Pra ti não tem tempo ruim, né? Não, acho que pra quem tá na música e entende sua missão, a música vai ser sempre independente, sempre batalha, sempre luta, sempre... E eu não posso esquecer também da onde a gente veio, da onde começou, como foi. Então todo mundo que tá chegando e fazendo alguma coisa, isso me chama muito a atenção. Tipo, vambora, vamos dar a mão aí, vamos tentar somar de alguma forma. Porque eu sei quando não tive e também percebi quando tive o valor que é um apoio, né? Isso é muito interessante. Já começou o primeiro aprendizado de hoje. Tu falou de onde tu saiu. Então a gente já vamos voltar um pouco no tempo. Salomão iniciando, onde começou toda essa história, esse negócio com o reggae, como surgiu isso? Cara, com reggae é uma parada mais distante, né? Sim. Com a música, a barriga da minha mãe, né? Minha mãe foi cantora profissional da MPB de sua época. Começou cedo, então. O meu pai foi maestro da MPB da sua época, eles trabalhavam juntos. Aí eu tenho uma história de vida muito louca, né? Meu pai me tira do contexto da minha mãe, eu tinha, sei lá, 2 anos de idade, eu não tenho lembranças do meu pai. Ele me doa para uma família em Lorena, São Paulo, e falece. Meu Deus. Então eu começo a ser criado agora por uma família que não era minha, mas que eu achava que era e que se tornou. Sim. A minha mãe biológica chega, eu já tinha, sei lá, uns 7 anos, me leva dessa casa. Não, você é meu filho. E aí agora eu vou conhecer uma outra pessoa, outra estrutura. Descubro que tem um irmão mais velho por parte só de mãe, o pai dele também havia falecido. E aí peço que ele venha morar com a gente. Minha mãe não parava, né? Então eu não parava em escola, ela que me ensinava em casa, mas eu fui ficando mais velho sem ter o contato com o colégio em si, né? Então até que, enfim, paramos na cidade de Cabo Frio. E aí eu fui estudar, eu já estava ali com uns 10 para 11 anos. Eu faço sempre no meio do ano, em agosto, então fico com a idade muito próxima, né? E aí meu irmão, tão logo em Cabo Frio, né, ele tinha 5 anos de diferença, ele era mais velho, se encontra com as drogas, né, a partir da maconha, que, enfim, foi o levando rapidamente para cocaína, bem rápido. Meu Deus. A minha mãe ali, também, num contexto agora já de dificuldade, se entrega muito à bebida, ao cigarro, aquela coisa toda. O contexto era muito difícil dentro de casa. Minha mãe teve, né, um outro relacionamento, nasce meu irmão mais novo.
E aí, aos 11 anos de idade, um rapaz que a gente éramos inimigos, assim, né, de rua, ele morava, né, atravessando a rua, a gente não se dava, a gente vivia brigando, eu vivia apanhando, que era menor que ele. Tá bem que tu encontrou ele agora, né? Cresceu, cara. Mas eu implicava mais do que ele, né? Sim. Então, tipo, um dia ele entrou na minha casa e eu falei, rapaz, qual foi? Que doideira é essa? Né? Até que ponto isso tá chegando? Ele falou, não, é porque eu não vim brigar, cara, agora eu tô na igreja e a primeira pessoa que eu gostaria de convidar é você e tal. E aí eu fui numa reunião de oração da presbiteriana, cara, e não entendi nada que eles falaram, mas eu senti uma paz tão forte naquele lugar que a única certeza que eu tinha é que, cara, eu tenho que voltar aqui várias vezes. Sim. E eu fui voltando, ali me afeiçoei logo, me apaixonei pela bateria, comecei a tocar bateria na igreja com 11, 12 anos de idade. Sim. E continuei, segui na igreja ali, naquele processo de conversão, o pessoal apresentando a fé e aquela turbulência em casa, né, que se entrar em detalhe, quiser saber detalhe, coloca no YouTube Testemunho Salomão do Reggae, tem uns 3, 4 ou 5 aí que a gente vai contando por aí. Uhum. Mas aos 14 anos, resumindo, eu acordo na casa, alugada. A mesma? Sem a minha mãe, a mesma casa, sem meu padrasto, sem meu irmão mais novo, né, meu irmão mais velho ainda. Eu trabalhava vendendo salgado, saía 6 horas da manhã com um cesto, que eu pegava na casa da Dona Maria. E aí voltava 6 da noite. Tu vendia onde o salgado? Andando nos comércios. Tu ia de rua em rua, com 14 anos já trabalhando? Comércio em comércio. Trabalhei sempre na minha vida, desde os 9 anos de idade. Eu já me lembro de fazendo frete em feira, com carrinho de mão. Né? Sempre fui do trabalho. Mesmo quando a minha família nem tanto precisava, eu sempre fui dado ao trabalho. Sempre gostei de ajudar, de trabalhar, de ganhar. Eu lembro que em alguns momentos eu tentava trazer dinheiro para minha mãe. Uhum. E naquele momento ela, não, meu filho, mas eu não tô precisando de dinheiro, tá tudo bem. Aí eu voltava na feira e comprava de fruta, porque aí não tinha como eu queria participar daquela Contribuir. doideira que é uma casa, né? E aí, cara, eu com 14 anos então fui literalmente abandonado, sem um bilhete, nada. No dia que tu acordou? Isso aí. Tu acordou, não tinha mais ninguém lá? Só o meu irmão mais velho, e eu continuei trabalhando, né, enfim, era possível que a minha mãe tivesse viajado para uma programação de cantar e voltasse. Era normal que ela fizesse isso deixando algum recado, se ela tivesse que sair numa madrugada. Né? E acontecia constantemente isso, por exemplo? Naquela época ali, já tinha um tempo que ela não estava mais com tantos trabalhos. Uhum. Mas se acontecesse com um bilhete, nós não estranharíamos, porque a gente já viveu aquilo. Né? Mãe foi trabalhar. Mas não tinha um bilhete, e aí a gente ficava, né? Talvez esqueceu o bilhete, perdeu, bateu um vento aqui, vai ligar, daqui 2 dias vai estar aqui, não sei. Mas foi passando muito tempo, meu irmão já muito nas drogas, eu chegava cansado, então às vezes eu tinha que procurar onde ele estava, poxa, deixa a chave para mim em algum lugar. Então, né, nessa discussão, ele não gostava, me batia, chutava, e eu já comecei a pensar em um monte de besteira, né, que é a revolta, assim, a tristeza muito grande, vivendo isso. Então entrei em casa, arrumei minha mala. Tinha passado 1 mês sem notícia. Falei, olha, Davi, eu vou meter o pé aí. Ele, pra onde? Eu falei, cara, eu vou sair, pega o teu caminho. A gente foi deixado pra trás aí, cara. Não sei, né, da nossa mãe, você também não sabe. Cara, não vou conseguir ficar pagando aluguel direto e comida. E vambora. Com 14 anos? Com 14 anos. Então, dali pra frente, cumpriu-se a palavra do profeta que diz, já morei em tanta casa que nem me lembro mais, né? Então, tipo, dali eu morei em igreja, em colégios, morei em casas que me receberam com muito carinho, mas
A fragilidade que eu tinha era não saber responder o porquê que uma mãe deixaria um filho, né? Ele deve ser muito terrível, deve ter alguma coisa errada. E eu não tinha essa resposta, então as pessoas não tinham a confiança total. Eu não tinha documento, não tinha certidão de nascimento. Uau. Então, tipo, qualquer coisa fragilidade que os filhos percebessem, sabia que eu que ia embora. Então, passei muita humilhação, muita coisa. E fui parar num centro de recuperação para dependência química, que hoje é chamado de comunidade terapêutica, né? Onde a maioria eram pessoas das ruas, com doença de pele. Eu era trancado pelo lado de fora junto com eles. Eu estava ali para ter um lugar para ficar. Eu nunca usei droga, né? Nunca experimentei, nunca cheguei perto disso. Mas tu teve que ficar num ambiente, talvez, que muitas pessoas estavam tentando se libertar ali, para poder ter um lugar para dormir. Isso daí, um lugar para ficar, um lugar para comer e um lugar que eu não precisasse mais ficar pedindo um outro lugar para ir. Aquilo me incomodava muito. E isso eu já tinha uns 16 anos, eu já não tinha mais estima alta, baixa, porque o lugar que eu tava ali era muito ruim, né? Eu tava pegando doença de pele, porque a gente usava o mesmo sabonete, roupa de cama, né? Aquilo fedia muito. Aí eu descobri que eles saíam de madrugada, bebiam, voltavam, enfim. Então eu era ameaçado de morte, porque, pô, esse cara não é da rua, ele não usa nada, por que ele tá aqui? O que ele tá fazendo? Os caras ficam desconfiados, né? Com certeza é um cara, um X9, tá aqui, então era ameaçado de morte. Então, cara, toda essa situação eu vivi de 14 até uns 17, assim, intensamente. Até que fui adotado aos 17 anos. Então, até aí, eu tô tocando bateria, uma bandinha ou outra na igreja. Não cantava, não sabia cantar, né? Então tá tudo acontecendo e eu continuo sendo guardado pela igreja, porque por mais... Tava na igreja nessa época? Tava na igreja, porque por mais que eu tô vivendo todas essas situações, eu tô indo e tal, e eu lutando para continuar, porque aquilo me mantinha longe de qualquer morte, de qualquer perdição, porque eu sempre fui muito intenso. Sim. Né? Então eu sabia, cara, se eu cheirar cocaína, minha morte vai ser overdose. Mais rápido que a dos caras, vou entrar então, de cabeça. Então, e eu também sabia, assim, cara, eu sou uma pessoa muito decidida e muito corajosa. Então, pô, se eu entro num caminho que para eu crescer nesse caminho eu tenho que fazer isso ou aquilo, eu vou fazer. E eu sabia que eu não queria prejudicar ninguém. Entendi. Então, eu falei, não, cara, eu preciso de uma coisa, canalizar a minha energia, a minha força em coisas que ninguém tem nada a ver com a minha revolta, porque passei a adolescência mesmo guardado ali de drogas, mas com muitas neuras, né? Sim. Era um adolescente. Isso até uma observação, tu falou que passando por isso tudo, sendo menor de idade ainda, um adolescente, pré-adolescente, principalmente, e tu não saiu tu continuou caminhando, parece que tu sentia que tinha um propósito. Aí às vezes a gente tá conversando, a gente quer sair da igreja porque eu não consigo mais sentar na cadeira que eu gostava, ou porque o ar-condicionado tá quebrado, né? Tipo, e se manteve... As igrejas antigamente não tinha não tinha como reclamar dessas paradas. Não tinha. Não, pô. Não é só observação, porque a gente às vezes parece que quer criar um motivo pra parar de estar na comunhão, só que na verdade ali é o lugar mais seguro e que talvez seja isso que te manteve no caminho. Não, com essa talvez não, sem dúvida. Toda a base de palavra que eu recebia, os louvores, o carinho dos irmãos, né? Isso tudo entrou num lugar da família, né? E aí eu fui adotado aos 17 anos. Certo. O Senhor me deu, né, pai, mãe, tio, avô, tudo, cumpriu o texto que fala que faria o solitário viver em família, né? Amém. E eu então comecei a cantar aí com uns 18 anos, né, numa banda de black music, soul. Que isso. Nossas referências, né, para você que tá chegando agora assim, né, no evangelho,
Era o Templo Soul, Groove Soul, Quarteto Feeling, eram coisas que falaram muito alto para a juventude da igreja, né, dos anos 90. Enfim, isso era o que a gente tinha assim, de muito diferente. Sim. Né, e desse soul americano, o Kirk Franklin. Esse eu conheço. Tô chegando agora, mas o Kirk Franklin. Isso aí. Então, o Kirk tá há muito tempo, né? Então, isso já ressoava pra gente. E a gente querendo fazer música diferente, era o rock, que era ainda muito radical para a igreja, mas o black music se misturava a esse soul gospel e ficava um pouquinho mais disfarçado de música gospel, né? E aí... Que o pessoal acha que às vezes essa não é. Isso aí. Então a gente tinha mais facilidade de encontrar. Por exemplo, eu era presbiteriano, né? Mas tinha amigos de tudo quanto é tipo de denominação diferente, né? E, por exemplo, os pentecostais já eram mais voltados para black music por natureza, né? Os estilos tocados até hoje, graças a Deus por isso, numa Assembleia de Deus, sei lá, talvez uma quadrangular um pouquinho mais antiga, que tem se abandonado muito as origens da periferia dentro da igreja, mas depois a gente fala disso. Vamos entrar, um tema interessante. Mas assim, eu comecei pela black music, porque eu tinha acesso mais fácil também, a musicalidade da igreja sempre foi muito forte, né? Mas não na presbiteriana. A presbiteriana é aquela música mais tradicional, mais branca, né, ali, aquela coisa... Puxa sertanejo um pouquinho, mas... aquele sertanejo mais raiz, o ritmo, aquele corinho de fogo, não é? Não, aí isso era uma coisa mais pentecostal, porque o pentecostal, ele deu voz à periferia. Então, se tinha um sertanejo, ele ia cantar sertanejo na igreja. O ritmo, né? Isso, se tinha um cara do samba... Ele, mesmo que ele não tocasse exatamente um samba, ele tinha um pandeiro na mão para tocar dentro da igreja. Que até hoje o pessoal tudo usa. Né, uma panderola. Então ele tinha elementos da sua origem ali, o forró, isso era muito comum. Já o cristão mais reformado ali, o presbiteriano e tal, a origem talvez da igreja europeia seja mais forte. Então essas músicas mais tradicionais, assim, cantadas ao órgão, né? Essa coisa de coral. É meio cultural isso, então, bem, né? Bem cultural. Então eu recebi muito disso e acrescentou muito a minha musicalidade também. Sim. Né? Mas eu tinha os amigos da Bleia, né? Que me ajudaram com o movimento. Vamos cantar música preta. Fazer o movimento aí. E aí, cara, eu comecei a cantar isso. Pra mim, eu ia viver cantando isso pro resto da vida. Então eu fiquei ali dentro, sei lá, dos 18, 19 até uns 20 e pouquinho. E eu sofri um breve desvio da fé. Aí que começa a pergunta em relação ao reggae, né? Lá fora. Interessante. Lá fora eu não conheci o reggae. A minha cidade não tem, né? A cidade que eu morei, Cabo Frio. Cabo Frio ainda, né? Não tinha a cultura reggae, tipo como São Luís do Maranhão, ou alguns guetos que realmente tem, alguma parte de Niterói que foi muito forte, enfim, lá não tinha. Da igreja, eu não tinha de onde tirar o reggae, né? Se eu chegasse pro pastor naquela época e falasse, pastor, eu quero cantar reggae, ele ia falar, reggae é o diabo que te carregue. Não ia rolar de jeito nenhum. Pegar banco, 5 anos de banco. Exatamente. Então, tipo, não tinha como tirar da igreja, não tinha referência na cidade. A minha origem caseira, familiar, era MPB, né? É o ritmo do meu sangue, né? A música popular brasileira até hoje é o que eu respiro mais, é o que eu escuto mais. Fone de ouvido. Spotify, as mais ouvidas do ano, então ali. Isso aí pode ter certeza que tem aí um MPB direto ali. A minha ficou boa, né? Foi lá, é que eu não escuto tanto no Spotify, eu vejo mais no YouTube. Aí eu fui ver no Spotify. Você ouviu muitas músicas e muitos estilos esse ano. Aí foi rap. Só que o Spotify eu não uso tanto. Mas enfim. Então o que acontece? Eu sofri esse desvio da fé,
lá fora, cara, não conhecia nada. Se eu quisesse, porque já tendo banda, já tinha uma certa ascensão local, que a gente tinha uma banda que tinha uma fama local, que abria programações de artistas grandes que vinham na cidade, então a gente era conhecido lá. Então se eu quisesse aprontar em relação às meninas, eu ficaria na igreja. Mas eu não tinha essa coragem, né? Tipo assim, pô, se eu tô mal, vou ficar fingindo aqui uma situação para ficar com meninas. Então eu realmente decidi que eu tinha que assumir o estado que eu estava, de afastamento de fé. Isso se dá devido ao meu afastamento, se deu, acho interessante falar, porque muita gente acha que consegue ser crente, sabe? Ah, não, cara, eu queria tanto ser crente, assim, de uma maneira que eu olhava, tinha um estereótipo, tinha um monte de preço a ser pago, que eu achava, cara, se eu fizer isso, cara, eu vou ficar num nível de santidade. E eu sempre me via, pô, cara, errando, assim, em situações. Eu falei assim, cara, eu não mereço o evangelho, eu não consigo o evangelho. Eu fui me desanimando por religiosidade. E aí, quando o Senhor me permitiu ir lá fora, no mundão, cara, aquilo culminou na minha conversão ainda mais. Por quê? Porque eu julgava muitas pessoas que se desviavam, porque eu falava assim, pô, como que o cara tem coragem de abandonar a igreja, Deus, e ir lá pra fora? Como que o cara pode fazer isso, cara? Consegue, né? Eu, desde 11 anos na igreja, pô... Achou que tava tranquilão. Tranquilaço, né? Então, tipo assim... Cara, quando eu fui lá, eu achei tanta gente lá. Que tu conhecia da que igreja? Eu conhecia e que eram irmãos em Cristo ainda lá fora. Porque mas eles ainda estavam na igreja? Ou, tipo, não, também eles estavam lá fora, a gente estava zoando, mas os nossos olhos diziam, cara, eu não quero estar aqui. Aí, sei lá, eu tô fraco, eu tenho uma vergonha, eu não tô conseguindo, sabe? Mas o cara não esquecia quem ele era. Ele sabia, cara, eu sei o caminho. Mas, cara, quem me dera alguma coisa, sabe? Então eram conversas que você não tinha, precisava falar. E eu comecei a aprender a ter misericórdia daquela situação, sabe? E falar assim, pô, cara, alguma coisa, né? Assim como comigo, trouxe o cara pra cá, mas ele tem um coração no Senhor ainda, de alguma forma aquilo... Os desviados começaram a me evangelizar. É bem interessante isso. Só que foi breve. E aí eu, como não era nada, cara, eu não tinha dinheiro, não tinha, né, o padrão de beleza, não, né, aquela coisa saindo da adolescência, encontrando um estilo e tal, é bem complicado. Então não fiz sucesso nenhum lá fora, até que um dia eu passando por um bar, eu ia simplesmente pegar uma bebida e sair, porque era um bar que não era a minha vibe, assim, e tal. Aí tinha uma música ao vivo lá que não era exatamente aquilo que eu respirava mais, que era um bar de rock. E eu fui pegar uma bebida e sair. Até que eu tô de costa, a pessoa que tá cantando, eu escuto ele falando, hoje está com a gente aqui um grande cantor, e eu queria chamar ele aqui para dar uma palhinha aqui pra gente, Salomão, e eu automaticamente pensei, pô, que legal, tem um xará. Porque Salomão, cara, é difícil achar outro, entende? Então, tipo assim, caraca, eu fiquei procurando, só que quando eu olhei pro cara que tava falando no microfone, era o Dudu, cara, o filho de um pastor, amigo meu, que, tipo assim, pô, a gente tocou junto em banda. Eu falei, pô, Dudu tá falando de mim, cara. Você tá maluco? Eu fui lá, Dudu, eu só sei música de crente, velho. Eu não sei cantar nada. Ele, não é possível, cara. Tem que ter alguma. Porque eu era batera e eu me preocupava mais com o instrumental. Eu sei, até hoje eu sou ruim de gravar a letra. Né? A rítmica entra muito mais rápida, né? Assimilo mais o som. E aí, cara, eu falei, cara, eu só tenho uma aqui que eu sei a letra. Tem nada a ver com o bar aqui, cara. A música do Djavan, tristona, né? Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado. Eu falei, cara, eu vou cantar isso e o nego vai vaiar. Ele, não, cara, pior do que se você não cantar, porque agora eu já anunciei. Irmão, canta essa aí mesmo. Ele tocava muito bem, toca até hoje, tá em Brasília, Dudu.
É guitarrista? Guitarrista, Guitarrista. agora é um músico extremamente completo. Tem Completo. projeto com criança, ensina cavaquinho. O pessoal da igreja normalmente música toma vários instrumentos, né? É impressionante, um dom excelente. E aí eu cantei e, né, agradeci e fui lá pegar a bebida para ir embora. Quando percebi, tava todo mundo batendo palma, o bar era lotado, tinha ali umas 50, 60 pessoas num bar ali e tal. E, cara, as meninas vieram todas falar comigo, foram onde eu tava. Eu falei, pô, cara, não vou mais lutar contra isso aí, não. Amanhã eu vou numa loja de CD, compro tudo que eu gosto da MPB, aprendo a cantar, chamo o Dudu pra parceria. Faz a agenda. E vou viver essa parada aí, cara. Vou viver. Eu fui na loja, a esposa do dono da loja, que geralmente nem falava muito comigo assim, era uma loja que eu era cliente. Ela disse, eu tava esperando você chegar, porque eu quero te chamar para uma reunião. Aí eu pensei, pô, reunião, Rinodê, política ou igreja, né? Eu tava fugindo de tudo isso. E era realmente uma igreja, né? Ela falou de uma galera totalmente diferente e tal. Eu fui meio que para afrontar aquilo, que eu tava meio que revoltado. O Senhor me falou comigo naquela noite, me puxou de volta, né? E aí, dentro dessa situação, que eu pulando detalhes, eu volto a caminhar no Senhor. E agora, desde os 11 anos, eu sempre evangelizei. Sempre falei de Jesus para quem eu posso, assim. Mas eu era muito tradicional. Falava ali com um formato... Salomão de terno e gravata. Isso aí, eu combinava cinto com sapato. Cinto com sapato. Categoricamente. Então, tipo, eu não tinha a linguagem do cara do hippie, do cara do skate, da menina de piercing, enfim, das tribos. Eu não tinha. Parecendo aquele filme que saiu agora na... Jesus na Revolution. HBO, na HBO, se eu não me engano. Que os hippies se converteram, Isso aí. tal. Tu não tinha essa linguagem deles não ainda. Tinha. Só que o seguinte, o Senhor começou a me dar muito amor por eles, muito. Eu só preciso falar do amor de Cristo para essa galera. Só que eu olhava para mim e falava, Senhor, eu não sei falar com os caras vão rir da minha linguagem, né? Tipo, pô, não dá chegar lá e falar Jesus te ama, entendeu? Travadão, né? E ele falou assim, eu não quero que você fale com eles. Eu falei, mas não tô entendendo. Ele falou assim, eu era acusado de andar com eles, não de falar com eles. Eu era acusado de comer com eles. Então eu quero que você se relacione com eles, que você sinta o cheiro, abrace, coma junto, sendo sal e luz. E aí a cultura do artesanato, né, em cidades praianas, né, são bem fortes. E lá tinha as feiras hippies, né, e aí eu fui até os caras, eles me ensinaram, me receberam muito bem, me ensinaram o artesanato. E eu comecei a entrar na cultura hippie. E aí eu tive barraca de artesanato. Puta, entrou na vida dos caras. Eu fazia uma arte, né, que era em macramê, festonê, que era em fio encerado, pulseiras, cordões e muitas outras coisas. Comecei a vender com um pano, né, o trampo na praia. Então de manhã eu ia pra praia, de noite eu ia pra barraca. E mergulhado nessa cultura, meu cabelo cresceu, começou a embolar, né? Eu comecei a ter dreads, a barba cresceu muito, e nem barba usava, né? Então, barba cresceu, comecei a usar umas batas, foi ver, eu tava usando a mesma calça do exército, já tinha uns 15 dias. Até o pelo do cara começou a crescer, eu não falei, tinha barba nenhuma. Matheus. Falei, meu irmão, acho que eu tô meio hippie, hein, pai? Ele falou assim, você tá gostando? Eu falei, eu tô gostando. Mas só que, Senhor, a igreja da cidade tá toda orando por mim, achando que eu tô fumando maconha. Aí ele falou, não tem problema não, porque antes eles não estavam orando. Deixa pensar. Então, assim, eu comecei ali, entre aquela galera, não precisar falar de Jesus, né? Eu comecei a viver.
E coisas até em relação à cultura. Por exemplo, eu percebia que o cara fazia uma trama incrível em macramê ou festonê. Né? E quando ele acabava a pulseira ou o cordão, o jeito que ele estava trabalhando, e aquele fio é encerado com parafina, acabava o trabalho dele e o trabalho já estava sujo pela própria mão dele. E chegava alguém pechinchando, falou assim, pô, quanto que é essa pulseira? O cara falou, pô, cara, R$10. E o cara falou, pô, não faz a 3? E o cara vendia. Eu falei assim, pô, o cara tá 3 horas fazendo essa pulseira aí, velho. R$1 a hora. Entendeu? Então calma aí. Aí eu comecei a ajudar a mentalidade deles. Então eu comecei a trabalhar com limpeza, acabamento e adicionei pedras semi-preciosas à mesma trama. O cara vendia uma pulseira a 3, eu vendia uma pulseira a 20. Que isso, empreendedor Salomão do reggae. Então, tipo, eu comecei a passar, tipo assim, 1 hora só pra arrumar a barraca, deixar linda. Tipo, e aí essa cultura foi trazendo orgulho, sabe, pra eles e referência. E eu fui aprimorando muito a arte. E aí o que acontece? Eu ganhei um respeito, assim, que eu não precisava ficar falando que eu era crente, que não era, nada disso. Eu lembro que eles defendiam o evangelho em mim. Às vezes eu chegava num lugar, as pessoas estavam fumando maconha e eles falavam assim, cara, apaga o cigarro aí. Agora, o que houve? Não, o racha tá vindo ali. Mas como assim? O racha tá vindo ali? Deixa aceso. Não, esse é um rasta crente. Eles me chamavam de rasta crente. Rasta crente? É. Então chegava alguém xingando, o cara, aqui não. Aqui não. O rasta crente tá aqui. Não, respeita aí, respeita aí. Então, tipo, isso acontecia muito. A galera toda mudava ali o que eles estavam fazendo em respeito do que tu tava carregando e levando pra eles, mostrando pra eles no dia a dia. Exatamente. Então, tipo assim, eu estava sempre entre eles e eu percebi uma coisa. Todo lugar que tinha um hippie, um bicho grilo ali, um artesão, os caras estavam ouvindo reggae. E eu não sabia quem é que estava tocando, eu não conhecia reggae nenhum. Conhecia nada. Claro, você sabe o que é reggae. Eu já era músico, já estava inserido na música, conhecia o gênero. Você já escutou um Bob Marley aí, porque, né, cultura clássico, popular, né? E tal, já sabia que existia, mas não escutava, não tinha isso em casa, não tinha nada disso. E nessa época, mais ou menos, tu tinha quantos anos? 20 anos, 21. Meu Deus, 20 anos já tinha vivido. Vamos lá, seguindo. E aí, o que acontece? Eu, percebendo isso, que eles escutavam reggae, eu lembrei de um princípio, que eu acho que até esse princípio brinda o hip hop, brinda qualquer tipo de arte, que é Deus é o Criador. Então, o que me veio na cabeça é o seguinte: se Deus é o Criador, só Ele pode criar. Ele não deu esse poder às trevas. Então ninguém pode falar assim, tal ritmo é do diabo, tal coisa é do diabo. Não pode. Porque se foi criado, a capacidade de criar nasceu em Deus. Ainda que eu tenha entregado isto a quem eu quiser, mas a capacidade de fazer só é possível em Deus. Então, a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Então, algumas semelhanças são muito pregadas, outras nem se percebe que Deus estava revelando uma semelhança. Um exemplo para a gente ficar mais... Por exemplo, a semelhança de sermos iguais a Cristo, a semelhança de alguma forma... E quando eu falo iguais a Cristo, no seu caráter. Essa é a principal semelhança que o cristão deve buscar. Ter o caráter de Cristo. Sim. Mas, de alguma forma, quem consegue ver Deus, ver 5 dedos, braço, perna, né? Nós de alguma forma, refletimos alguma imagem. Né? A outra situação que não é observada é quando Deus chega para Adão e fala assim: Adão, dê nome aos animais. Deus estava revelando ali uma outra semelhança. Ele estava dizendo para Adão o seguinte: Adão,
Você não é o criador. O criador, que sou eu faço a partir de mim mesmo. Eu falo, haja, e acontece. Você não é Deus. Você não consegue dizer a partir de si mesmo, acontece, e acontece. Mas, embora você não seja Deus, eu te criei semelhante. Eu tenho a criação. E você cria olhando para o que eu criei. Então você tem algo semelhante. Eu tenho a criação, você tem a criatividade. Como que isso vai acontecer? Só eu e o ser humano pode criar. As trevas não podem. Anjos, animais, demônios. Isso é complexo, eu não tinha ouvido ainda esse ponto de vista. Nada pode criar. Só Deus e o homem. O homem a partir daquilo que Deus criou. Então Deus disse assim, ó, eu poderia ter dado nome aos animais. Eu poderia dizer, todos os animais você vai chamar de animal. Não. Vamos fazer o seguinte. Dê nome. Mas como? Usa a criatividade. Eu coloquei em você. Usa. Começa. Então, agora, você começa a ver, logo após um dos filhos de Adão criando instrumentos musicais. Caim, né? Você vai ver, enfim, a criatividade em toda a Bíblia. Então, quando alguém consegue fazer um bolo e tem uma identidade criativa, né? Você fala assim, cara, todo mundo faz arroz, mas eu tenho uma tia, sei lá, ela adicionou alguma coisa, cara. O arroz dela, que é um negócio tão comum, ela usou um ponto de criatividade e mudou a história do arroz da família. Né? Então, tipo, isso só é possível em Deus. Mas a cosmovisão de alguém, a influência, né? Alguém pode usar, por exemplo, o funk, que eu acho incrível, um garoto do Rio de Janeiro dançar tão bem sem ninguém ter ensinado, né? O cara usar os passinhos, usar aquelas rimas todas. E, cara, e você identificar a capacidade que Deus deu para alguém tirar da dor a dança. Então, tipo assim, isso é maravilhoso. Mas, cara, nós temos inimigo. Então pode ser que alguém tenha recheado de influência ruim tal música, fazendo com que a criança agora fique sexualizada na hora errada, né? Enfim, cantando coisas que são da violência, né? Então, isso é a cosmovisão, isso é a influência. Não o funk, não o estilo, não a criatividade, entende? Então a gente separa uma coisa da outra e vai entender que Deus não fez essa separação. Essa música aqui dos crentes foi eu que dei. Essa música aqui dos não crentes não foi eu que dei. Não, a capacidade de criar no ser humano nasce em Deus. Não tem como um ser humano criar dele próprio, que não tenha sido Deus que o tenha capacitado. Então a gente precisa observar a graça comum. O sol nascendo sobre a cabeça de crentes e não crentes. O Senhor não fez esta acepção. Não, o crente trabalhando vai mais longe. Não, cara, o trabalhador é abençoado por Deus. Essa distinção não. Entendeu? Tipo, mas o crente não trabalhou, então não recebeu. Entendeu? Só orou, né? Exatamente. Então não tem isso. Deus é justo, né? Deus é justo. A gente não está falando de fé, de salvação, não salvação, de céu, não céu. Eu não estou falando disso. Só uma questão de fé. O outro não é obrigado a crer, né? Aí então, dentro dessa situação comum, a graça comum, o que chega para todos, tá o dom, tá a capacidade de criar. Então foi disso que eu lembrei na hora que eu estava escutando eles, sempre ouvindo reggae, e sem escutar reggae, sem fumar maconha, sem precisar de uma referência, eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, esta é uma referência para eles. É uma linguagem. Eu quero continuar falando do seu amor para eles. O Senhor pode, por favor, não sei para quem o Senhor deu o reggae primeiro, eu não conheço a história do reggae, eu não sei o que fizeram, o que misturaram a isso, mas eu quero que o Senhor me use para falar de ti com esse estilo, porque eles vão ouvir. Então eu fui para um deck na beira de uma lagoa em Cabo Frio,
eu conto essa história na própria música, Jesus, o Sol e o Reggae, e também tem essa história contada na internet. Só colocar Jesus, o Sol e o Reggae oficial que você vai achar esse vídeo. Inclusive no local que eu fiz a música, eu tô contando a história. E ali, eu que para escrever uma música, eu tenho que escrever literalmente, rascunhar, reescrever até sair alguma coisa, depois aprender a cantar. Talvez daqui a um mês eu tenha propriedade de cantar. Nesse dia eu tentei escrever, não conseguia, a tinta não saía, mas eu não conseguia parar de cantar. E eu cantava e dançava, e cantava e dançava, e foi a única letra que eu nunca escrevi e nunca esqueci. Né? Então, assim, sabe a coisa... Tu não escreveu essa letra? Não escrevi. Tu memorizou? E nunca consegui parar de cantar. Mal começou no reggae, já tava igual o Tupac. não escreve. Só... Como é que tá? Tem água aí? Tá... Tem água ainda. Vou pegar um pouquinho pra gente, por favor. Tem aquela garrafinha nossa ali? Aquela pode ser aquela ali. Não é nossa. Vê lá, só pra gente não... Nesse bate-papo. Presta aqui. Vou pegar. Minha noiva, gente, tá ajudando a gente aqui nos bastidores, né? Esse aqui é dele. Esse aqui é meu. Pô, que interessante, porque até falando sobre composição, que deve ter muito músico acompanhando, como é que o Salomão escreve e tal. Sim. Eu já tenho um processo diferente, tipo assim, eu escuto um instrumental e o instrumental já me faz imaginar a canção toda. Sim. Aí quando bate aquela inspiração, eu escrevo, tipo, em meia hora ali acaba uma música. Se a inspiração continuar, eu já escrevo outra. Sim. Tipo, aí eu converso com outra pessoa, tem gente que demora meses pra escrever uma música. E o teu processo de construção diferente, né? Essa música teve esse processo único. Foi o início. Cara, devo estar aí... Eu comecei a compor poesia na minha adolescência. Então, de composição, eu devo ter perto de 30 anos. Então, assim, eu já ouvi sobre vários processos de composição e eu já vivi todos eles. De fazer a melodia primeiro, de levar 2 anos para terminar uma música, de, sei lá, cara, da música vir como se fosse uma... Do nada. Toma, assim, toda, né, que eu costumo dizer, cara, eu fui o primeiro a ouvir, essa daí veio pronta, né? Ou daquela coisa, não, vou sentar e vou trabalhar e vou fazer uma música por esforço. Tudo, cara, que você imaginar sobre composição, tudo seria limitar a música, porque a música é infinito. Então pode ser que eu ainda viva coisas novas ou outras pessoas tenham vivido coisas que eu não vivi, mas eu já vivi muitos processos diferentes. Tu já escreveu uma música estando no culto ali? Tipo, muitas vezes. Tô no meio do culto, aí do nada a pessoa pensa, não, isso aí não tá prestando atenção no culto, o cara tá escrevendo muitas vezes. Um dos lugares que mais me inspira a escrever é quando eu tô ouvindo uma boa mensagem. Eu já mudei uma letra minha. O senhor falou assim, ó, tua música tá bacana, mas, né, vamos falar um pouquinho mais de mim ali. Sim. E eu fui trocando alguns detalhezinhos, aconteceu do nada, eu não esperava, né? Sim. E o culto pegando fogo, e eu comecei a escrever, a Ana olhou pra mim, assim, do lado, falei, não, calma que eu tô... Eu fiquei ali uns 15 minutos mudando, ouvindo, assim, sabe? Então esse processo é massa. O interessante sobre o reggae é que eu, quando comecei então a cantar, eu recebi o reggae do Senhor. Eu comecei a cantar e eu chegava pros caras, cara, posso cantar um reggae pra você? Disse, pô, lógico. E eu comecei a cantar pros caras, pros doidão, onde eu via, cara, gente diferente. O cara, deixa eu cantar um reggae pra você. E o Senhor foi me dando letra. Salomão, de onde veio as inspirações? As minhas músicas, por exemplo, Menina Tatuada. Muita gente acha que é um testemunho meu, de um cara que usou droga pra caramba, começou com cola de sapateiro, passou pra Preta Joana, que é a maconha, depois traiu com a menina branca, a cocaína. Pô, o cara tá falando com gírias e tanta propriedade, deve ser o testemunho dele. Cara, é um testemunho real. Eu tava evangelizando pessoas que me contavam a vida dela. Então, tipo, eu fui morar com os caras, eu tirava pessoas das comunidades terapêuticas para ir morar comigo. Eu fui morar com 3, 4 jovens em estado de adicção dentro de uma cozinha para estar servindo, né, a essa causa. Falando, não, meu irmão, você vai parar de usar droga, a gente vai dar a mão, a gente vai orar, a gente vai cantar. E então aquilo
virava uma comunidade de gente lutando, querendo o Senhor. Então, cara, eu vivi, eu respirei isso. Eu estava entre eles. Então, parece que eu sou eles. O Senhor me fez ser uma voz. Entendeu? Sim. Então, o que acontece? Alguém filmou isso. Alguém filmou isso e jogou no YouTube. E alguém me disse assim, cara, você tá no YouTube. Eu falei, cara, eu não faço a mínima ideia do que você tá falando. Eu tava mergulhado numa cultura hippie. Sim. Então, tipo assim, a gente tá falando da chegada do YouTube no Brasil. Aí eu sei lá de YouTube, cara. Tá no YouTube. Aí o cara, rapaz, você tá com 300 mil visualizações. Primeiro vídeo que tu... Eu falei, não. Tá bom. Aí, não, cara, eu vou te ensinar. Eu fui na internet lá. Ele falou, coloca aí, cara, teu nome aí e tal. Eu coloquei Salomão. Achei um montão de coisa da Bíblia e tal. Eu botei meu nome todo, Salomão Rocha. Aí achei advogado, político, nome sério. Falei, cara, nem estudei, cara, não sou eu, não. Ele, não, bota o nome de uma música sua. Aí eu coloquei, baseado em quê? Aí apareceu, baseado em quê? De Salomão do Reggae. Nenhum nome foi eu que escolhi. Eu jamais me chamaria assim, né? Porque eu acho que partindo de mim seria muito pretensioso. Primeiro que eu não formei uma carreira. Eu estava dentro de uma missão, não de uma carreira musical. Eu não precisava de um nome artístico. Entende? Então, tipo, eu olhei aquele vídeo, achei maneiríssimo e voltei a evangelizar. Isso aconteceu com vários outros vídeos. Eu viralizei no Brasil inteiro sem eu saber que estava viralizado. Sério, mano? Eu... Como é que... Tá, mas tipo assim, tu viralizou cantando. As pessoas começaram a gravar você e postavam. As pessoas gravaram, até hoje eu não sei quem botou o vídeo. Mas eu tenho milhares de vídeos na internet. Cantando na rua, nos na lugares? Rua. Eu tinha uma barraca de salada de fruta com sorvete. Eu já trampei muita coisa, então, tipo, eu parava de vender e ficava cantando para as pessoas. Isso tá na internet. Eu de dread, numa barraquinha, que parece uma barraca de cachorro-quente, as pessoas não sabem o que é, e tá lá na internet. Então, assim, esses vídeos que foram... Falando assim, cara, tem um tal de Salomão do Reggae aí, vocês já viram? Aí essa banda de black music que tocava comigo veio ensaiar, porque eu voltei pra igreja, tinha saído, a banda tinha parado. Eu voltei, os caras, vamos tocar. Eu falei, cara, eu não tô mais no black music. Eu tô no reggae. Os caras, não tem como, você nunca foi do reggae. Aqui não tem reggae. Como assim? Eu falei assim, cara, o senhor tá me dando as linhas de baixo, de guitarra, de bateria, tudo na cabeça. Se você quiser tocar, eu te passo. E aí eu fazia na boca que eu sou músico por sei lá o quê, porque eu não sei os nomes das notas, entendeu? É tudo na cabeça. Falando isso dos caras na época? Eu tô falando isso agora também. Tudo na cabeça? Tudo na cabeça. Eu não tenho técnica nenhuma. Nada. Caraca, mano. E aí não repitam isso em casa, vão estudar. Se eu dependesse do estudo para ser músico, não seria. Eu não tive ponto de apoio, disciplina para isso. Ou tinha que ser esse dom fluindo, ou nada. Aula nenhuma, zero? Cara, eu cheguei a entrar numa aula de canto uma vez, que era uma aula de musicoterapia. Eu não tive condições de manter, então um mês que eu fiz foi só de aprender a respiração. Não chegou a entrar no... Pra aguentar as turnê que tava por vir, né? Então, aprendi a respirar. Tá. Então, assim, ótimo. Mas nunca fiz aula de canto. Nunca fiz. As aulas que eu tentei fazer não foram à frente. Então, não sou músico por formação. Mas de experiência, de lidar com ela. E, então, assim, eu comecei a cantar, cara. Cantar para as pessoas. Essa banda veio ensaiar comigo, a gente foi tocar reggae numa programação que a gente foi no quintal de uma igreja. Um cara tava gravando isso na mesa de som. Ele falou assim, cara, gravei um CD aqui para vocês da apresentação. Eu falei, pô, deixa eu ouvir aí. Quando eu escutei, tava tudo errado, cara. Tava tudo desafinado, eu tinha errado, tava cansado, todo mundo errou. Eu falei, você pode fazer um CD desse pra cada um da minha banda? Eu falei assim, posso? Aí eu dei pra cada um e falei assim, cara, vai pra casa,
e nunca mais repete o que tá aqui. Ó, ensaia. Porque ó, Sim. você vai ver que tá errado. Esse era o intuito desse CD. Isso caiu na internet. Na época eu tinha uma parada chamada Orkut. Tem uma Nossa. galera aí que nem sabe o que que é. Você não né? sabe o que que é Orkut. E aí é o seguinte, eu comecei a receber mensagens do Camboja, Holanda, Japão, Estados Unidos. Tinha uma rádio na Holanda querendo tocar o meu CD. Eu falei assim, minha conta foi hackeada, eu não sei o que está acontecendo. O que houve? Não, a gente está ouvindo o seu CD. Eu falei, eu não tenho CD. Eu não gravei O que CD. tu falou que era pra não fazer e nunca mais repetir aquilo? Exatamente. Aquilo vazou no mundo. Vazou. Rádios do Brasil tudo tocando aquilo. Se você perguntasse pra mim, Salomão, o que você gostaria de fazer com aquele CD? Tirar ele da terra. Sou artesão, eu sou minucioso, detalhista. Eu queria produzir um disco, não lançar uma parada. Um ensaio. Né? Exatamente. Cara, foi isso que Deus usou. A verdade daquelas letras. Cara, aquilo... Mas rodou em tudo. Rodou em tudo. E era engraçado que era uma nuvem, né? Tava disponibilizado em alguma nuvem na internet. E aí a galera pegava e montava daquelas 12 músicas o disco na ordem que queria. Então o cara chegava pra mim e falava assim, cara, eu gosto muito da faixa 11. Eu falei assim, cara, além de eu não ter gravado um disco, mas qual é a faixa 11? Aí o cara falava, pô, a faixa 11 é neura. Aí você encontrava outro cara que gostava da faixa 11, era igual a você. Então eu contava para as pessoas, eu falei assim, cara, eu fui o primeiro cara da história a lançar o CD pirata sem ter o original. Ou melhor, te lançaram. Né? Te lançaram. Exatamente. Né? Então, assim, cara, a minha história com a música, ela se funde à missão. Não a primeiro a música. Eu não pensei em nada, eu não pensei em ser o Salomão do Reggae. Nem teu nome foi tu que escolheu? Não. Quando eu entendi o que estava rolando, eu fui estudar a cultura vinculada ao reggae, para eu não ofender ninguém. Entendi. Eu não estudei o reggae, eu não fui ouvir ninguém, eu fui estudar sobre Marcus Garvey, Haile Selassie, porquê das cores, né? Eu posso usar a palavra Jah, né? O que significa o dread para uma pessoa, qual é a parte religiosa que tá. Eu não queria ofender ninguém, eu queria somar, queria edificar, cativar, fazer amizade, dialogar. O evangelho é diálogo, é dar a boa notícia. Como que você dá a boa notícia? Né? A igreja de Atos, por exemplo, diz que aquele testemunho da igreja de Jerusalém relatado em Atos, diz que caiu na graça, na simpatia do povo. Como que eu posso ser simpático com alguém que eu não converso? Né? Então, hoje, por exemplo, a crítica às vezes que eu faço é como que você quer ser simpático ao povo se a música que você canta na igreja não é do povo que você mora? Né? Você quer falar com ele, mas você canta a música britânica, europeia, americana, menos a música catarina, gaúcha, enfim, né? A gente brasileira no mínimo. Eu tava falando com o pastor Leandro Vieira. Sim, né? meu pastor. Ele falou isso lá na Arca, eu não sabia. Aí, a gente até tinha feito um dos convite, pastores. um dos convites lá. A gente fez um convite pra ele vir pra cá, né? Até, né? Ele falou, Salomão é na minha igreja. Eu não sabia, né? Sim. Tinha chamado pra esse dia. Só que questão de agenda, ele tá num momento também diferente. E aí, ele falou de um jogador de futebol que mora na Itália. Sim. Né? Que é o Asi. Uhum. E aí, eu fui lá, pesquisei jogador cristão da Itália. Eu falei, da hora pra Tem. Vamos trocar uma ideia com ele. Sabe o que ele falou pra mim, cara? Ele tava prestes a sair da Itália, porque ele não tava se adaptando, cultura e tal, né? Até que teve a pandemia. Então ele foi obrigado a ficar lá. Ele queria vir embora, na verdade. Só que ele recebeu um convite pra ficar numa casa de uma família. E lá ele começou a aprender a cultura daquela família. Agora ele não era um estrangeiro na Itália, ele era um estrangeiro que estava na Itália, que estava aprendendo a cultura. Ele entrou. Sim. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. A gente vai para os Estados Unidos, né? Eu digo nós como cristãos no geral, quer abrir uma igreja lá, só que a gente abre uma igreja que fala somente em português. Sim. E a gente acaba criando um clubinho dos brasileiros lá.
Sim. Então, tipo assim, ir lá e abrir uma igreja que fala inglês, o pessoal fala inglês, porque aí tu consegue se comunicar. Teve até uma situação do Uber ali, né, que eu peguei essa semana, eu tava estudando espanhol no Duolingo. Só que o espanhol precisa melhorar muito. E o cara veio de Cuba. Eu falei, cara, como é que eu vou falar com esse cara no Uber sobre Jesus? Eu preciso... Tinha acabado de fazer entrevista com o Paulo. Quase. Falei assim, ó, cara, eu vou tentar falar espanhol com esse cara. E eu falei, mano, se eu falar alguma coisa errada, me corrija. E ele me corrigiu, né? E aí, quando eu comecei a falar espanhol, parece que ele se sentiu mais à vontade e começou a abrir sobre a vida dele. No que ele abriu a vida dele, eu comecei a falar de propósito. No que ele começou a falar de propósito, eu falei do meu, e aí eu comecei a falar de Jesus Cristo, assim, com ele, né? Legal. Então, tipo, essa parte de tu fazer parte da cultura, sem se corromper, como o Paulo fala, né? Sim. Me fiz de tal, me fiz de... Acabou virando reggae, né? Mas eu acho interessante isso. Porque às vezes a gente quer trazer muita pessoa pro nosso, sabe? Sim. Tipo assim, eu sou do hip hop. Como eu comecei a cantar aqui em Blumenau? O que tem a ver hip hop com Blumenau, né? Eu comecei nos shows sertanejos e comecei a fazer o hip hop acústico. Que legal. Com o pessoal do sertanejo. Então, cara, vendo a tua história assim, até trazendo pra galera, tu não precisa fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem, sendo elas erradas no caso, né? Mas se tem algo bom, cara, participa junto, troca uma ideia e a pessoa ela precisa se sentir amada. Tipo, eu vou na barbearia com os meninos, inclusive meu barbeiro, eu não falo patrocinador, mas tipo assim, uma pessoa que apoia muito tá aqui, o Matheus. Quando eu vou lá, eu tenho que entender a linguagem dos caras. Sim. Eu não sou barbeiro, mas hoje a gente tem uma amizade, a gente fala de cabelo, degradê, os meninos gostam muito de falar sobre a mente, né, e impulsionar. Então a mensagem que fica nesse podcast, a gente tá indo pro fim já, né, é isso, ser verdadeiro, e quando tu entrar num lugar assim, ir pra fazer a diferença, e entender a porção que o Senhor tem pra ti ali também. Tu teve que ter muito discernimento. Sim, com certeza. Né, tu ter propostas, coisas diferentes, falar, não, essa não é minha praia, mas eu tô aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, eu sou o Salomão. Exatamente. É mais ou menos isso, Salomão? É totalmente, cara. A gente precisa ter, de uma vez por todas no Evangelho, maturidade, né? E preparar as pessoas. Eu comecei já a escrever um livro, chama Baseado em Quê? Como Nasce uma Missão. O que eu preciso passar para as pessoas? Nós estamos aqui na Jovem Pan. Certo. Né? Que legal. Glória a Deus. E aí tem muitos irmãos amados, mas que não chegaram a um nível de maturidade, de entender que uma coisa mundanizada ou profana não tem nada a ver com uma coisa secular. Sabe? Uma coisa secular. Como lá? Secular é simplesmente uma coisa comum do dia a dia, normal. Uma música pode ser secular sem ser mundanizada, sem ser ter uma mensagem cruel, maligna, ruim. Que ofende o evangelho. E que ofende qualquer coisa, que às vezes a gente... Princípios, né? A gente às vezes pensa só em defender o evangelho. E o evangelho, na verdade, ele não se defende. Ele defende o outro. Então, quando eu falo contra uma música mundanizada, é que eu não quero que fira o teu filho, qualquer filho. Entende? Não quero que fira, tipo, te leve a uma depressão. Tá. Entende? Então, tipo assim, agora, que música que eu uso pra fazer um jantar romântico com a minha esposa, cara? Eu uso uma música secular, cara. Entende? Que tenha princípio. Que tenha a graça de Deus ali também. Mas essa música talvez não seja uma música de adoração, não seja uma música para o culto de domingo. Não. Ninguém quer trazer isso para a igreja, não se trata disso. Agora, cara, eu tô viajando e às vezes eu tô escutando coisas muito boas que estão tocando na Jovem Pan. Entende? Deus ele não faz essa parada, tipo assim, cara, se eu tô te dando a palavra de Deus, se eu tô te amadurecendo, então você que tá pronto para ouvir as coisas e julgar, pô, isso é bom, isso é coerente, isso não é, isso tem boa fama, isso aqui é legal. Então, quando a gente começa a fazer essas coisas, nós vamos ter condição de ter amizade com a cultura local. A gente vai ter paciência para ouvir, porque se eu
o tempo inteiro falar e não te ouvir, me torna antipático, chato. Esquece. Então eu preciso ouvir o que está vindo de você. Eu preciso respeitar o que está vindo de você para que você me respeite também, que você me dê espaço para eu dividir o que tem em mim. Então a missão que o Senhor me deu e deu a todos nós tem a ver com isso. Entendeu? De ouvir o outro. Né? Eu fiz a música agora, eu tenho uma banda chamada Trilo. Eu fiz uma música chamada Jeitinho Down. Ela fala sobre a causa, né, da síndrome de Down. Só que ela não fala para quem tem a síndrome de Down, né? Ela fala para quem não tem. Para quê? Para que eu entenda que o jeitinho Down é muito legal também. Porque essa coisa do inglês para baixo não tem nada a ver com o termo Down do diagnóstico, né? Que as síndromes ganham ou o nome do lugar onde ela foi encontrada, ou o médico, o cientista que diagnosticou. Isso aqui é a síndrome de Down por causa do cromossomos 21 e tal, é isso aqui. Então ganhou o nome do John Langdon Down. Não tem nada a ver com para baixo. Então as pessoas, elas até falam assim, hoje eu tô meio down, né? Esse é o termo do inglês. Mas eu não posso pensar numa pessoa com a síndrome de Down. Você vai entender porque eu tô falando da síndrome de Down agora. Por quê? Eu não tenho um parente, não tinha um amigo, mas o Senhor falou no meu coração, cara, dê uma olhada, cara, nessas pessoas. E eu pensei que ia olhar a dor delas. Quando eu fui pesquisar sobre as pessoas com a síndrome de Down, eu encontrei modelo, vereador, cavaconista, músico, poeta, gente que está casado, fazendo faculdade. Eu também tenho minhas síndromes. Por que eu tenho que olhar esse cara como, coitadinho? Não, eu quis dar voz a ele. Então o jeitinho Down fala de um jeito maneiro de ser, porque a pessoa com Down não tem filtro do sentimento. Quando ela ama, cara, como que ela ensina? Que ela, se gostar de você, cara, pode estar quem for aqui na frente. Ela vai te beijar, te abraçar, te colocar pra baixo. Se não gostar de você, ela vai te falar, não gosto de você. É muito mais simples de lidar. E a Bíblia fala assim, deixai, pois, a mentira, falar a verdade, cada um com seu irmão. E a gente passa anos na igreja e fica cheio de jeito, assim, pra falar um com o outro. Então eu fiz uma música chamada Jeitinho Down, e aí as pessoas ficam perguntando assim, cara, mas aonde você fala de Jesus nessa música? Eu falo quando você empregar uma pessoa com Down, você vai estar adorando, você vai entender que essa música é de adoração. Quando você aproximar, se alguma pessoa com Down se aproximar da tua família, você vai deixar ser amigo, você não vai ter preconceito. Então isso é adoração, é a adoração horizontal da vida comunicada aqui, ó. Eu pratico a adoração vertical, Hosana, aleluia, santo, santo, faz parte da nossa fé. Mas, cara, eu quero comunicar Deus às pessoas, eu preciso da língua delas. Entendeu? Então é isso que a gente tá fazendo enquanto Trilo, Salomão do Reggae. Eu fiz um projeto agora, vou lançar, se Deus quiser, 2024, chama Te Procurei Sanfoneiro. Eu ia te perguntar, como é que tá esse ano 2024? O pessoal deve estar na expectativa. Te Procurei Sanfoneiro é música gaúcha misturada com música nordestina. Então tem, né, acordeon, violão 7 cordas, violino, baixo e bateria. Né, e letras poéticas incríveis. Um projeto diferente, né? Projeto totalmente diferente. Nossa. Vou lançar, se Deus quiser, em 2024, uma música chamada Blogueirinha. Blogueirinha? Né? Blogueirinha é a história de uma mulher, como muitas, que trabalham com a internet. Trabalham mesmo, precisam da blogueiragem como trabalho. Só que esta mulher, ela tem um contato muito forte com o trabalho, com a natureza e principalmente com Deus. E ela quer postar tudo que edifica a vida dela. Entendeu? Então, tipo... a gente tem que entender que esse é o salmo de hoje. Davi estava falando assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele estava falando do pastor de ovelha que estava na frente dele enquanto ele falava. Ele me faz deitar
em pastos verdejantes. Ele estava falando da grama que estava na frente dele. Então hoje a gente quer ficar cantando coisas que estão muito longe da gente. Alguém lança um termo em hebraico e já era. Equibalo. Você fala, o que é esse troço? Dane-se, é hebraico, deve ser de Deus. Pô, peraí, cara, fala na língua do outro. Entende? Então, tipo, o salmo de hoje é tipo, cara, o Senhor é meu pastor, chimarrão não pode me faltar. Ele me fará comer pinhão na presença dos meus adversários. Entendeu? Então, tipo, é isso. A gente precisa entender o que tá rolando agora. É difícil as pessoas, talvez, assimilarem, né? Você deve encontrar, assim... Muito. Né? Pra explicar, fazer entender. Eu acredito que os salmos, eles servem muito como referência, principalmente pra gente ver como Davi conseguia falar da obra do Senhor no que ele via. Sim. E exemplos para as pessoas entenderem. Sim. Então, tipo assim, o Senhor, ele é o centro, mas Davi usava a natureza, usava aquilo que ele estava vivendo. Até porque hoje em dia aqui em Blumenau não existe rei, não existe um monte de coisa nesse sentido. Então, conseguir encaixar isso, a gente talvez consiga, mas a gente já tem que explicar para as pessoas que estão ouvindo. Tipo, no hip hop, eu entendo essa parte, né? Então, Mas esse novo projeto, então, ele sai em 2024. As pessoas vão poder ouvir em todas as plataformas digitais disponíveis. Cara, tudo. Hoje tu já tá no YouTube, já sabe o YouTube, já tá usando o YouTube. Tem um canal lá? Agora tenho um canal, eu percebi, né, de algum tempo, né, de algum bom tempo pra cá, o Senhor, ele me comunicou, Salomão, olha, daqui pra frente, você precisa entender que eu te inseri em uma carreira. Isso também é artístico, isso é trabalho. Uhum. E você precisa assumir isso aí com as linguagens de hoje, com a responsabilidade de hoje. Sim. Se você não quiser, eu vou te respeitar, eu levanto outro. Mas, cara, se você quiser, você vai precisar trabalhar. Então, aí, tenho estado numa correria muito forte para fazer a mensagem chegar, acontecer, né? Então, cara, a gente tá muito feliz. Eu tô com muito projeto. Eu tenho já músicas em reggae, pode esperar o reggae pesado em 2024, pode esperar, que já tá gravado, a gente tá lapidando. Glória a Deus. Então tem essa música poética que vai vir com força, parcerias, né? A gente tá ensaiando já alguns collabs, né, feats, isso vai rolar, já tá mapeado. E, cara, muita vontade de trabalhar, muita vontade de continuar. Eu tenho incentivado muita gente, eu tô com uma mentoria, né, pra composição. Tô falando com 50 compositores ao mesmo tempo. A pessoa pode entrar o teu arroba no Instagram tá como? Só pra Meu Instagram é Salomão do Reggae. Salomão do Reggae, né? Salomão do Reggae. Pode entrar lá, talvez consiga falar sobre a consultoria, como funciona. Pode entrar lá. Nesse finalzinho lá. Falar dessa parte também. Então, para acessar tuas músicas, Salomão do Reggae no Instagram, Salomão do Reggae no YouTube também? No YouTube, no Spotify, Deezer, iTunes, é só Salomão. Ainda. A gente vai mudar isso em 2024. Mas por enquanto você me achar lá, se botar Salomão do Reggae, não vai achar o oficial. Lá é só Salomão. Só Salomão. Isso aí. Por isso que eu pergunto, às vezes em algum lugar tá diferente, né? E, gente, se você ainda talvez não tenha ouvido o reggae, às vezes a tua cultura é outra, tu até já conhecia, mas se aprofunde mais no que ele contou. Checa o que ele falou, assim, na história, porque é algo vivo. Muitas vezes a gente compõe de algo que a gente não viveu ou que a gente não viu de perto. Ele acabou de trazer pra gente uma entrevista onde ele vivenciou a cultura ao ponto das pessoas colocarem um nome sem ele ter escolhido esse nome, né? Então, isso é muito interessante se acompanhar. Tem muitas faixas, ele já tem um trabalho consolidado, né? Muita gente que está assistindo, inclusive, já conhece o Salomão do Reggae, mas eu tô falando agora para aquele novo público que talvez não conheça ainda, né? Isso aí. Então, esse novo público pode acompanhar o Salomão do Reggae. A rede social dele tá aberta para você ir lá, faz um comentário bacana, acompanhe os vídeos dele. Um novo projeto no ano que vem também. E se você já conhece o Salomão, certo? E sabe que ele vai lançar agora, já esteja atento para apoiar esse próximo projeto que está por vir e acompanhar o Salomão nos estilos diferentes que ele falou que vai fazer, né? A gente vai estar encerrando o podcast, esse episódio no dia de hoje.
antes eu queria agradecer um patrocinador abençoado que a gente tem, inclusive... Pô, vamos dar uma olhada nessa parada aí, pô. Eu tô aqui há um tempinho já. Ó, o versículo eu vou deixar pra tu dar uma lida. Vamos ver o que é o versículo de hoje. Patrocinador Brasa. E não nos cansemos de fazer o bem, ó que legal. Glória a Deus. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, perseverança, Gálatas 6, versículo 9. Bem próprio. Eles têm um trabalho muito bacana aqui em Blumenau, que é um lugar um lugar cristão. É a proposta deles. Brasa. Né? Brasa. Brasa Hamburgueria Artesanal. Deixa legal. Até você abrir Pô, essa. por favor, meu irmão. Brasa Hamburgueria. Obrigado aí, pô. Eu cheguei aqui com fome, rapaz. Essa é a hora boa, tá? Eita, olha que carinho, capricho. Vou dar um close aí, vocês vão poder só olhar. Vem cá, Ana, vem aqui pra gente fazer aqui pertinho. Porque não vai sobrar não, hein. Inclusive eu vou dividir pelo cristianismo em mim, mas... O Kelvão já tá na câmera ali, né? Olha aí, ó. Batatinha, vou deixar aberta aqui já. Pode ir falando aí que eu já tô comendo. Gente, vamos encerrar então o podcast. Deus abençoe a todos vocês e a gente vai pro lanchinho agora. Valeu, sua vida é isso aí, a Flow mais bela reagiu, a gente tenta evoluindo degrau por degrau, eu vou construindo minha luz, minha fonte de prazer nessa vida, jogando futebol, rindo com a família, meus irmãos, minha mãe, Jesus no meu dia a dia, pois é assim que a gente vive nessa crise unida, pois Deus que não é de sangue, mas Deus sangue tem, está comigo e não importa o que vem. Você não pode parar. Não é difícil enxergar. Você vai ser o que quer. Chegar aonde quiser. O seu futuro chamou. O seu presente mostrou. Você vai ser o que quer.